Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 46 do Enem 2011 da prova de Ciências da Natureza. Eu vou usar como base a prova amarela, ok? A questão diz o seguinte: um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então, nós vemos aqui uma tabela, né, com o resultado do hemograma do paciente. Essa tabela traz três constituintes do sangue: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, né? O número normal, né, o padrão aí desses constituintes no sangue e os resultados do paciente. Vamos interpretar a tabela antes de passar para a pergunta da questão. Então, olha só, ele tem uma baixa do número de glóbulos vermelhos, né? O normal, o mínimo é 4,8 milhões por milímetro cúbico de sangue e ele só apresenta 4 milhões. Lembrando, os glóbulos vermelhos são as hemácias, né, ou eritrócitos, são responsáveis pelo quê? Pelo transporte de oxigênio. Se ele tem o menor número de glóbulos vermelhos no sangue, o transporte de oxigênio no corpo desse paciente está ineficiente, né? Está em menor quantidade. Ou seja, isso aqui, esse fator pode ser já uma explicação para os sintomas de cansaço e dificuldade em respirar, né? Dificuldade de respirar por quê? Porque mesmo ele inspirando o ar cheio de oxigênio, ele não tem hemácias suficientes para receber esse oxigênio e distribuir o oxigênio pelo corpo. Se ele não distribui, né, uma concentração satisfatória de oxigênio pelo corpo, alguns músculos, por exemplo, vão diminuir e vão sentir maior cansaço, né, uma fadiga maior ao realizar uma atividade. Então, ele pode sentir esse sintoma, né, um fator para a apresentação desse sintoma aqui, o sintoma de cansaço. Os glóbulos brancos, que são células ligadas à defesa, estão normais. E as plaquetas, né? Eu preciso de no mínimo 250 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue e ele só apresenta 200 mil plaquetas. As plaquetas estão aí relacionadas à coagulação do sangue. Então, essa baixa de plaquetas é uma explicação para o sangramento nasal, né? Ocorre lá por algum motivo rompimento de vaso sanguíneo nasal e esse sangramento ele continua porque não tem plaquetas suficientes para estancar o sangue. Então, vamos à pergunta. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que a. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, ok, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Achamos a nossa resposta já, ok? A letra B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea? Primeiro, a quantidade de glóbulos brancos está em nível normal. E segundo, que eles não são responsáveis pela coagulação sanguínea. Na letra C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Ok, que são responsáveis pela defesa imunológica. Não, aqui nessa alternativa a função da célula é que está incorreta. D. O sangramento nasal é decorrente à baixa quantidade de glóbulos brancos. Não, os glóbulos brancos não têm nada a ver com coagulação sanguínea. E letra E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não, nós já sabemos, o transporte de oxigênio é feito pelos glóbulos vermelhos. Bom, assistam à correção das outras questões e também das questões de matemática, física e química no site quadro.com.br. Lá também vocês vão poder acompanhar aulas que serão úteis aí para vocês continuarem estudando para as próximas fases e para outros vestibulares. Um grande abraço e até a próxima aula.